Fala pessoal, Deus abençoe, a paz do Senhor esteja aí com você, onde você estiver, amém? Hoje eu quero falar sobre um dos livros da Bíblia, um dos que eu mais gosto. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, eu acho incrível, um livro assim fascinante, sem mentira. E eu quero falar sobre o livro de Provérbios. Se você, meu bem, nunca leu a Bíblia, mas você precisa de sabedoria, você precisa compreender a vida com Deus, sobre o temor de Deus, leia Provérbios, inicie lendo Provérbios. Por quê? Primeiro, Provérbios foi escrito por Salomão em sua imensa sabedoria, um dos homens mais sábios que pisou sobre essa terra. Deus deu essa sabedoria para ele diante de um pedido. Então, Salomão escreveu o livro de Provérbios. Depois, Provérbios é um livro de muito fácil entendimento. Você que não tem sabedoria nenhuma da Bíblia, você vai compreender os versículos de Provérbios. Porque cada versículo praticamente é um ensinamento para a nossa vida. Então assim, eu preciso ler mais Provérbios, eu preciso memorizar Provérbios na minha cabeça, porque é fantástico demais. É para uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Se você quer uma vida bem-sucedida em todas as áreas, leia o livro de Provérbios. Tá? Eu gostaria aqui, existem 31 provérbios na Bíblia. Eu gostaria de fazer aqui um vídeo para cada dia do mês, uma coisa assim, mas eu não vou prometer porque talvez eu não tenha tempo para me fazer tudo isso, mas eu quero fazer alguns vídeos a respeito de alguns provérbios aqui que eu gosto muito e eu acho que é de extrema importância para a nossa vida, tá? Aqui na minha Bíblia de estudo, na primeira página de Provérbios, está escrito assim: autor, data e panorama. Aí vai ter o conteúdo, vai falar o que fala a respeito o livro de Provérbios. No último parágrafo está escrito o seguinte: os provérbios são escritos para gerar reflexão sobre os mais variados temas, como tempo, saúde, relacionamentos, família, riquezas, dons, trabalho, vida espiritual e sacerdócio. Cada reflexão capacita o leitor a buscar respostas e sabedoria, pois são reflexões baseadas em experiências e que tendem a gerar resultados. Você compreendeu o tanto que Provérbios é bom? Leia Provérbios imediatamente, comece a ler Provérbios. Então eu vou aqui pegar o provérbio número 1, né? E quero deixar aqui um versículo para você desse provérbio maravilhoso. Deus está o tempo todo nos direcionando, nos mostrando o caminho, usando pessoas para falar conosco, para mostrar que isso, aquilo é errado. Deus está sempre nos repreendendo, nos aconselhando, né? E muitas vezes as pessoas acham que não é necessário tudo isso, né? Não é tão assim. Mas Deus deixou a sua palavra para que a gente não andasse por caminhos errados. Então, tudo que nós precisamos fazer se encontra dentro da palavra de Deus. Não adianta você querer dar uma remendada que não vai rolar, entendeu? Lógico que nós não vamos conseguir viver o que está na palavra 100%, mas o Espírito Santo age através da motivação do nosso coração. Às vezes nós não vamos conseguir, mas a nossa intenção é de querer conseguir. Entendeu? Então, isso faz toda a diferença. Então, aqui, no Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 23, olha o que diz. O Senhor Deus está falando: atentai para a minha repreensão. Ouça o que eu vou falar. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, Deus vai derramar do espírito dele sobre alguém, né? E vai fazer conhecida a palavra dele. No caso aqui, Salomão, que está escrevendo os provérbios, né? Foi inspirado por Deus para escrever aquilo que Deus mandasse ele escrever. Aqui no versículo 24 vai dizer: mas porque clamei e vós recusastes, porque não estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho. Ou seja, Deus envia as pessoas para falar para você sobre a verdade. Deus envia pessoas para repreender você diante de algo de errado que você está fazendo. E o que você faz? Rejeita
A palavra está dizendo, não sou eu. Você rejeita o conselho, você acha que não é tão grave assim. E você não dá um pingo de moral para aquilo que está sendo falado. E por quê? Você acha que é a pessoa que está falando, mas na verdade é Deus que está usando a pessoa para falar com você. Isso que você tem que entender, meu filho. Abra a tua mente, pelo amor de Deus. Aqui, ó, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Você não quer ouvir, você não quer dar ouvidos àquilo que Deus está falando. E aí existe uma consequência disso. Olha o que vai dizer no versículo 28. Então você, que recusa o meu conselho, me invocará, mas eu não te responderei. Procurar-me-ão, porém não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, e não quiseram o meu conselho, diz o Senhor, e desprezaram toda a minha repreensão, todo o meu conselho. Você que não dá ouvidos a Deus, às vezes você vai invocar a Deus e é isso que você vai receber. Deus não vai responder. Por quê? Deus já enviou pessoas para falar com você, já te direcionou, já mostrou o caminho, mas você não quer. Você não quer ir. E aí, então, o dia que você precisar, você vai invocar o nome do Senhor, você vai clamar a Deus pela misericórdia, não sei o quê, mas Deus não vai responder. Por quê? Deus é mau? Não. Se você lesse a Bíblia, você vai saber que Deus não é apenas amor. Deus também é justiça e Deus é fogo consumidor. Deus não se agrada daquilo de errado. Se Ele deixou o manual de instrução, que é a palavra dele, nós temos que seguir. Isso é uma sabedoria para a nossa vida. Sabedoria que está no livro de Provérbios. Olha a seguir o versículo 31, vai dizer o seguinte: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Gente, isso aqui é muito grave. A Bíblia está dizendo que você vai comer, você que rejeita a palavra de Deus, você vai comer do seu próprio fruto, do fruto da sua iniquidade, do fruto daquilo que é de errado que você faz. Versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão é de bem-estar, mas os leva à perdição. As pessoas que estão fazendo aquilo que é de errado perante Deus, elas acham que tá legal, porque não tá acontecendo nada com elas, entendeu? Então eu vou continuar aqui, vou beber, vou me prostituir, vou fazer isso, vou levar uma vida promíscua, vou parecer uma digamos assim, perdão da palavra, mas é a realidade que hoje em dia a gente, né? As mulheres vou viver assim mesmo, vou usar essas coisas aqui mesmo, que não tô nem aí. Acho que tá tudo bem. Mas olha aqui, isso que você tá fazendo está te levando à perdição silenciosamente. E você não se dá conta. Por quê? Você rejeita aquilo que é falado. Talvez isso que eu acabei de falar tocou na tua ferida. E que automaticamente você vai se irar contra essa palavra que está sendo dita aqui. Automaticamente. Então você vai rejeitar isso que está sendo falado. Mas aqui diz que você vai comer do fruto dos seus atos errados. Se você tomar posse dessa palavra e entender que isso é uma sabedoria, Deus está dando um conselho de sabedoria para nós, a nossa vida muda se a gente colocar isso em prática. Então esse é o provérbio número 1 que eu li aqui para você, alguns versículos. Você compreende o tanto que Deus está nos avisando, está nos direcionando para o caminho, mas Ele não força você a tomar uma atitude. É você, é o livre-arbítrio. Você tem que escolher, mas você tem que ter consciência de que tudo que você faz tem consequências. Eu já disse aqui, todos os dias nós plantamos e todos os dias nós colhemos. Você tem que entender que tudo isso que você faz, o que você fala mal dos outros, o que você maquina contra os outros, se você quer subir na vida passando por cima das pessoas, se você tem inveja no seu coração, se você tem mágoa no seu coração, se você inventa coisa a respeito das pessoas, você está plantando. E a colheita, ela vem. A colheita é o fruto dos nossos atos, é o que está dizendo aqui no versículo 31. Vocês comerão do fruto do seu procedimento, o fruto dos seus atos. Isso é colheita, está falando de colheita aqui. Não rejeite o conselho de Deus. Essa palavra que eu falei para você, leia aí na sua casa depois.
O capítulo 1, o primeiro provérbio que está lá na Bíblia, no livro, leia e deixa Deus entrar dentro do seu coração, entrar dentro da sua alma, entrar dentro do teu ser e modificar a sua vida para o bem. Estamos vivendo o final dos tempos e nós não estamos mais tendo tempo de nos preparar. Não fique empurrando com a barriga, procrastinando aquilo que você tem que fazer. Faça imediatamente. Saia dessa vida de coisas erradas imediatamente. Deus está te chamando através dessa palavra. Deus está te chamando ao arrependimento. Estou te dando conselhos, filho, filha. Venha para minha presença. O temor é o princípio da sabedoria. Tá aqui, ó. O temor do Senhor, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então fica aí hoje esse provérbio para sua reflexão, tá? Reflete na sua vida, veja aquilo que está errado e mude agora. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E se você continuar nessa vida, desfazendo, não dando ouvidos à repreensão de Deus, você corre um grande risco. Amém? Deus abençoe sua vida e que Deus abra o teu entendimento nesse dia. Deus abençoe e até o próximo vídeo.